30, nesse segundo dia de reflexão do Devocional Palavra que Transforma. Estamos em um estudo sobre Eva, sobre a criação de Deus. Eva é um exemplo, é a primeira mulher criada por Deus. E quando ela foi criada por Deus, ali não tinham outras mulheres, ela era única. Ela não tinha exemplos para copiar, ela não tinha referências para imitar, ela não tinha modelos que pudesse considerar perfeita. Eva era única. Deus criou Eva na sua forma perfeita. Deus te criou na sua forma perfeita. Deus me criou na forma perfeita. E como Eva também devemos proceder. Na nossa caminhada há referências de mulheres que podemos usá-las como exemplo para a nossa vida, para algumas decisões. Mas não podemos imitá-las porque somos únicas. Deus criou cada uma de nós para um propósito. Deus nos criou, nos abençoou e nos supre para um propósito. Por isso nós não podemos permitir que o mundo entre na nossa essência e a nossa essência seja desvirtuada, seja destruída porque desejamos ser reconhecidas no mundo. E para ser reconhecidas, nós desejamos imitar aquela figura, aquele modelo de pessoa que consideremos ótimo. Mas Deus já te fez assim, já te fez ótima. E Eva não tinha tradições familiares, Eva não tinha exemplos familiares para colocar a culpa do seu pecado que ela cometeu quando desobedece a Deus. Eva foi criada por Deus como primeira mulher. Ela era humana, assim como eu e você. E assim como eu e você não podemos imitar para sermos reconhecidas. O que precisamos é imitar a Jesus Cristo, nosso maior referencial, para sermos destaque e referência no mundo. É claro que cada uma de nós temos histórias e essas histórias criam um impacto muito forte nas nossas decisões, na nossa forma de agir e pensar. Mas quando começamos a entender a singularidade da qual Deus nos criou, a forma como Ele nos fez, o propósito que Ele tem para nós começamos a entender as nossas limitações, colocá-las no altar e dizer para o Pai: Senhor, apesar da minha imperfeição, apesar da minha limitação, eu sei que o Senhor me criou para um propósito e para esse propósito eu quero viver e ser ensinada por Ti para que eu viva conforme a Sua vontade. Vou dar um exemplo que está na palavra de Deus, de Jeremias, um profeta, escolhido por Deus para uma responsabilidade muito grande para com o povo de Deus, para levar a mensagem de Deus. Mas este homem diz aqui no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 1, no versículo 6. Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas olha o que o Senhor responde para ele. Não diga, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. O Senhor está no comando da sua vida, Ele te escolheu, porque nesse mesmo capítulo, no versículo 5, o Senhor diz assim para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O Senhor tem dado uma responsabilidade na sua vida, um propósito para você, e você tem deixado de lado porque você está se comparando a outras pessoas e diante desta comparação você se coloca tão inferior que você não consegue dar um passo à frente para caminhar conforme a vontade de Deus para a sua vida. Mas o Senhor te escolheu, o Senhor te criou, te abençoou e te supre. E Ele te diz que Ele fez é muito bom. Por isso não desconsidere o que Deus tem feito. Não se culpe por sua história. Não se fundamente na sua história. Mas fale com Deus: Senhor, a minha história me machucou, a minha história me ensinou, a minha história me levou por este caminho.
Mas eu quero que o propósito maior que o Senhor tem para mim prevaleça, porque eu sei que o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe e me escolheu. Senhor, e se essa história da qual eu passei e que o Senhor esteve ao meu lado a todo instante, na dor, na alegria, eu sei que tudo isso foi para um aprendizado, para cumprir o propósito que o Senhor tem. A vida de Paulo, apóstolo, descrita no Novo Testamento da Bíblia, foi um homem com início devastador de perseguição aos cristãos. Mas quando ele tem um encontro com Deus, Paulo declara assim no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O Senhor não diz que você é uma mulher inferior. O Senhor diz que você é chamada para um propósito. O Senhor, diante de toda a criação dele, ele disse que era bom. Mas quando ele te criou, ele disse que é muito bom. Você é uma mulher escolhida por Deus. Porque aprouve a Deus te escolher. Não aprouve a sua história, não aprouve os seus estudos, não aprouve os seus relacionamentos, não aprove os seus pensamentos, mas aprove a Deus te escolher. E se Ele te escolheu, é porque você é uma mulher criada por Ele, perfeita em detalhes, porque Ele te fez. Mas nós, muitas vezes, nos colocamos de uma forma tão inferior à vontade de Deus, que nós paralisamos a nossa história por nos culpar, por imitar quem não devemos imitar, por acreditar que o outro é melhor do que nós. Mas o Senhor diz neste dia que você é capaz, porque Ele te criou, Ele te escolheu, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Por isso, se coloque de pé, com cabeça erguida, não para a soberba de um coração altivo que diz que é melhor do que todos, não. Mas um olhar elevado para os altos, que é o nosso Deus, que te fez e que te criou. Glorifique o nome dele, porque ele te escolheu. E amanhã continuaremos com esta reflexão da criação de Deus, de Eva, a primeira mulher criada por Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.